Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Homem morre baleado no bairro da Mangabeira. Cidade do Cabo de Santo Agostinho é palco de mais um assassinato. Jovem assassinado a tiros no habitacional do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 25 de março de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 8 assassinatos divididos, 4 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco foram registrados 674 assassinatos, sendo 356 no interior e 318 no Grande Recife. E agora vamos acionar o companheiro repórter Washington Gurgel, que traz pra gente os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho, às 7 horas, na sua TV Jornal. Bom dia, Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia pra você, os ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 horas na sua TV Jornal, Canal 2. Hoje trazendo mais uma notícia daquela de cortar o coração. No Agreste Pernambucano, um menino de apenas 3 anos de idade morreu depois de se afogar em uma cisterna. Infelizmente, a gente sabe que, principalmente no Agreste, locais onde há muita falta d'água, esse tipo de acidente e morte vem acontecendo com muita frequência. A gente vai trazer os detalhes dessa história. Vamos mostrar também mais uma vítima de assalto aqui no Recife. Uma mulher que estava andando na rua, passando pela calçada, o ladrão desce do carro, rouba a mulher, leva dela, e a vítima, a ela só resta aí prestar uma queixa na delegacia. E vamos trazer também a apreensão de uma carga de queijo, viu? Agora não é qualquer queijo, não é queijo baratinho, não. Queijo caro, que se conseguir aí, Pernambuco, os detalhes, ponte 4 horas, sua TV Jornal, SB, Canal 2. Abraço, Eliel. Outro Gurgel. Um jovem com cerca de 25 anos de idade, identificado apenas como Diego, foi alvejado por disparos de arma de fogo no bairro de Águas Compridas em Olinda por elementos desconhecidos, sendo levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Jardim Paulista Baixo, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O caso teve início nas investigações com o pessoal do DHBP, sob o comando do delegado Alamo Lima, o popular Amarelinho. O corpo do jovem Diego, de cerca de 25 anos, foi removido da UPA de Jardim Paulista para o Instituto de Medicina Legal. Um triplo homicídio aconteceu no assentamento Brilhante em Santa Maria da Boa Vista, no sertão do estado. 3 rapazes estavam bebendo na casa de um deles, quando homens em um carro não identificado armados mandaram que as vítimas colocassem as mãos na cabeça e aí abriram fogo, meteram bala, fugindo em seguida. Os 3 jovens foram socorridos, mas já chegaram sem vida no hospital local. São eles: Tiago Lima, de 19 anos de idade, Aurélio José, 34 anos, e Francisco Antônio, de 46 anos de idade. Um das vítimas, um dos rapazes mortos, já havia tirado cadeia por homicídio e também por atentado. José Giovan da Silva, um jovem com 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Carlos Bezerra, em São Caetano, pertinho de Zé do Machixe. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime. José Giovan da Silva, ele tinha acabado de descer do carro, um Fiat Uno com uma carroça engatada no veículo, pois ele tinha ido levar ração para os animais, e ao descer do veículo foi emboscado e morto por 2 homens numa motocicleta. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um garotinho de 3 anos de idade morreu afogado ao cair em uma cisterna que estava aberta para acumular água da chuva em Jataúba, no Agreste do estado. A criança Everton Pietro da Silva ainda chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida no hospital local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
Um idoso foi atropelado e morto em Rio Formoso, no litoral de Pernambuco, por um Onix Prata. José Nivaldo da Silva tinha 61 anos de idade. O condutor do veículo se apresentou no posto da Polícia Rodoviária Federal em Barreiros, fez os testes do bafômetro, mas deu normal. O corpo de José Nivaldo da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. A polícia militar prendeu em flagrante um elemento que havia esfaqueado no pescoço a própria mãe, isso no centro de Saloá. A vítima, muito grave, está internada na UTI do Hospital Dom Moura, em Garanhuns. O filho amaldiçoado, Genailton Pereira, de 33 anos de idade, que já havia tirado cadeia em São Paulo, ele foi encaminhado à delegacia de Garanhuns, autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Professor de Tanatopraxia, Edevaldo Machalenta, ele e Marcílio Alves da Funerária Morada da Paz, estão lá na rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro, ele e os funcionários ligados com a gente aqui na Jornal. A rapaziada toda na Ceasa, os trabalhadores lá, os motoristas, comerciantes, também o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuni e Paulo de Tasso, e também o segurança Eziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual lá em Igaraçu, o publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba em Casa Amarela, Cleonense, todos os funcionários do restaurante Pajaraca, lá no sítio dos Pintos. No Pique Bom Preço de Casa Forte, Marilene do Caixa 5 e Samuel, que está folgando hoje. A turma do Tempero do Cais, Refeições dos Torrões, a proprietária Neide, Adriano, Lúcia, Jane, Valmir, Cessa, Adriano, Amanda, Maiara e também Suelen. No loteamento Santana em Camaragibe, o motorista Alexandre da Mob Brasil, a esposa Josilene, o filho Alain e os pais do Alexandre, seu Luiz, Dona Anitta. Os vigilantes do TRF, Alex Lino, Leonardo Lima, Zé Maria Hélio, Gilberto e também Barbosa. A mãe do delegado Alão Lima, o amarelinho do DHBP, Dona Cosma, está com toda a família, lá na rua da Linha, no Jardim Primavera em Camaragibe. Ela, Jefferson e também seu Germano, em Taquaritinga de Vertentes, estão lá. Tuca e Ivete e Tuca, sempre ligados na Jornal. Ana de Lolita está em Carne de Vaca e não está em Ponta de Pedras. Ontem morre baleado no bairro da Mangabeira. Cidade do Cabo de Santo Agostinho é palco de mais um assassinato. Jovem assassinado a tiros no habitacional do Cordeiro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. As pessoas que estão aniversariando hoje, quinta-feira, Gigi está completando 13 anos, mora na rua Almira Carmelo de Andrade, no bairro de Pão Amarelo, em Paulista. Gigi é filha de Nildinho do Karaokê e Celinha do Mercadinho. A Gigi, ela é neta de Gilson e Dona Francisquinha e é irmã de Vitor e Felipe. Brenda da Uarrinho no Ibura está completando hoje 18 anos, ela é filha de Sopinha e é neta de Zé da Sopa. O amigo da família é Zacarias do Brega. Eduardo Concha está completando hoje 55 anos, ele mora no loteamento Santos Cosme e Damião, em Camaragibe. Eduardo Concha é sogro de Jamerson, que trabalha na Necrotéria do HR. Os amigos da família, Juca do Bar e Pira do Bloco Vai Corno. E também os netos do Eduardo Concha, Luiz, Giovana, Duda e Bela. Giovanni está completando 19 anos, ele mora na rua Itaisuba, no bairro do Pina. É filho de Adriana e Santos do Caldinho Nenê. A vovó do Giovanni, a dona Narinha, e os titios dele, Aldemir e Aldervi, esposo de Lenin. E os primos dele, Arlan e Vitor. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. Os sargentos, Adriano Caetano da Silva, Eduardo Nascimento das Chagas, Jorge Marcelino dos Santos e José Bezerra dos Anjos. Um ônibus complementar que fazia a linha diária de São Paulo foi assaltado na Avenida Recife, no IPCEP, por dois homens, um com revólver e o outro com a faca. Roubaram os pertences, fizeram uma limpeza nos passageiros e também levaram o dinheiro da renda no veículo.
Davi Alan Souza Silva, de 35 anos de idade, residente na rua 124, no bairro do Caetés 1, em Abreu Lima. Ele sofreu uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu na rua 136, lá no Caetés 1. O elemento Giovânio dos Anjos Silva, de 47 anos, armado com um facão, tentou matá-lo. Daí o Gervânio, ele foi detido por populares e entregue à polícia militar. O rolo foi levado para a delegacia, onde o Gervânio foi autuado em flagrante. Na rodovia BR-408, em Aliança, um carro passeio prata colidiu de frente com um caminhão Mercedes-Benz vermelho quando chovia bastante. O condutor do veículo morreu no local. Uma mulher de 28 anos e um bebê de 1 ano ficaram feridos e foram levados para o hospital local, de onde foram em seguida removidos para o Hospital da Restauração. Agradecendo a audiência da rapaziada sintonizada no Jornal do Jardim Atlântico, Olinda, Irapuã, Bezerra, Igor da Arca de Noé. E também o comissário Sodré Barra Pesada, lotado na delegacia de Casa Amarela. Antônio da Barraca Santa Cruz, de Nova Descoberta, as irmãs Tuta e Edilza lá pertinho. Denise é a irmã de Nenê, que mora na entrada do córrego do Eucalipto, em Nova Descoberta. Do terminal de ônibus em Pão Amarelo Paulista, Nelson, que trabalhou na SDS, amigo de Marcel do Caetés 1. A mãe do Nelson, Dona Marisete, está no Jardim Brasil 2, também sintonizada na Jornal. No Alto Zé Bonifácio estão Marroco, a esposa Marinalva, Tonda Quitanda e Adelson do Açougue, Giovanni do MOP, da Monterris, Fábio, também Jane e Igor. Jorge e Igor, todos ligados com a gente. O comissário Cláudio Nosso, Nono e Dona Estela na 4ª etapa do Rio Doce, em Olinda. Na cidade de Passira estão lá Nascimento e Ilha da Guarani. No mercado Jardim Paulista Baixo, Pirapar, Carlos Fofão, Baraúna, Perneta e Dona Maria. Em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, ligados com a gente, Dona Carmélia e os filhos, Valdir, Valdênio, Denise, Deise e Nivane. No córrego do Abacaxi, Eloá, Ingrid, Robson, Joel, Jair, João Pintozão, Jailson, Davi, Bigodinho e Carlos Dineide. E os porteiros do Hospital da Restauração, todos ligados com a gente. Inclusive eles estão informando que hoje, a partir das 8h30, haverá uma assembleia com todos os porteiros em frente à Secretaria de Saúde no Bongi, sobre várias irregularidades na empresa Prêmios, a prestadora de serviços do governo do estado. Entre as irregularidades, salário atrasado, vale alimentação e também a passagem. O pessoal está seguindo o trabalho com muita dificuldade. Adriano Vinícius da Silva, de 25 anos de idade, residente na rua Professor Gonzaga, em Carne de Vaca, Goiânia. Ele sofreu uma descarga elétrica, um acidente, e foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração com queimaduras. Ele está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. Marconi Roque dos Santos, de 34 anos de idade, residente na rua 21 de abril, no bairro de Afogados. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com hematomas por todo o corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Celcimar Ferreira Tavares, de 40 anos de idade. Celcimar Correia de Andrade, 40 anos de idade, residente na Vila Livramento de Tiúma, em Triunfo. Ele foi alvejado na região do tórax por um disparo de arma de fogo num atentado de autoria e motivos não informados. Vitor Emanuel Silva, que reside na rua Colina do Canadá, no bairro do Jardim São Pedro, em Custódia, interior do estado, sofreu queimaduras num acidente, choque elétrico, e foi trazido para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Vinícius Gonçalves de Azevedo foi agredido a facadas na Rua Imperial, pertinho da escola Joaquim Nabuco, num atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal fazem operação no Recife, cidades do Agreste. Os detalhes com a repórter Cíntia Ferreira. O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de Pernambuco e de Minas Gerais, junto com a Polícia Civil de Pernambuco e a Polícia Rodoviária, realizam na manhã desta
quinta-feira a operação Black Monday. O objetivo é cumprir 5 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão contra suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que é investigada por diversos crimes, entre eles a prática de pirâmide financeira, crimes contra a relação de consumo e lavagem de dinheiro. A operação acontece em todo o país, mas aqui em Pernambuco os mandados estão sendo cumpridos no Recife, Caruaru, Pesqueira e Gravatá. De acordo com o Ministério Público de Pernambuco, as investigações que culminaram na operação de hoje começaram em maio de 2020 e foram realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais e colheu indícios de que uma organização criminosa estaria captando recursos do público através de 2 sites, com a promessa de realizar investimentos lucrativos. Ainda de acordo com o Ministério Público, os valores eram transferidos e convertidos pelos criminosos em bens de alto valor e criptomoedas, gerando um prejuízo estimado de aproximadamente 60 milhões de reais. O Ministério Público acredita que haja cerca de 1.500 vítimas do esquema. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Estamos sendo informados que está havendo protesto neste momento na Avenida Caxangá, após o viaduto da Caxangá. Ali como que reparou Lucena, está havendo protesto lá e o movimento está grande. Não sabemos ainda a motivação desse protesto. Daqui a pouquinho a reportagem da Rádio Jornal estará presente e trazendo detalhes para os ouvintes. O fotógrafo Renan Marcos Justo da Silva, de 25 anos, residente na rua José Newton Campo Pacheco, em Timbaúba, ele trafegava numa motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado. Ficou bastante machucado e foi trazido para o Hospital da Restauração. Maiara Stephanie da Silva, residente na rua Inajá, no Alto da Nação, em Olinda, sofreu um acidente. Ela trafegava numa moto e foi atingida por um carro. Isso aconteceu na Avenida Amaro Melo, nos Montes, em Olinda, e ela foi socorrida na emergência do HR. Alciline da Silva Félix Alves, de 28 anos de idade, residente na rua Sairé, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Ela sofreu um acidente, aquele acidente envolvendo um carro passeio e um caminhão, e ela foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Homem morre baleado no bairro da Mangabeira. Paulo Antônio dos Santos, um homem com 59 anos de idade, profissão não informada, residente na Rua do Rio, na Bomba da Metério. Ele foi baleado pertinho da residência dele, que fica por trás da Alpinha da Mangabeira, localidade conhecida como Bronzeado. Ele foi baleado por elementos desconhecidos, levado para a unidade de pronto atendimento, UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Cidade do Cabo de Santo Agostinho é palco de mais um assassinato. Mais uma vez a cidade do Cabo de Santo Agostinho volta a ser palco de homicídios. Um assassinato foi registrado e a vítima, Gabriel José dos Santos, tinha 18 anos, morava na Vila Claudete, na cidade de Carapu. Ele foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça, pertinho da residência dele, num crime de autoria e motivos desconhecidos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP e atenção! Jovem assassinado a tiros no habitacional do Cordeiro. Eduardo Felipe Rodrigues de Araújo, jovem com 21 anos de idade, foi assassinado com um único disparo de arma de fogo nas costas, tirou a queima-roupa ontem por volta das 3 horas da tarde, no conjunto habitacional do Cordeiro, localizado na Rua Odete Monteiro. Um só elemento cometeu o crime, cujos motivos ainda são desconhecidos. A única informação é de que o jovem seria viciado em drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continuando o plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 FM 90.3.